Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, penúltimo dia do mês. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E começamos o nosso giro de manchetes falando sobre a Copa Ouro. Já classificada para as quartas de final da Copa Ouro Feminina, a seleção brasileira goleou o Panamá por 5-0 na madrugada dessa quarta-feira e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B. Geise, 2 vezes, Bia Menezes, Rafael e Debinha anotaram os gols do time comandado por Arthur Elias, que agora briga pela melhor campanha geral. E o destaque da Ponte Preta chegando aqui no CBN Esportes com Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quarta-feira. Semana cheia de preparação. O técnico João Brigatti, ele pretende recuperar os atletas que não ficaram à disposição para o duelo contra o Corinthians. Principalmente o zagueiro Luiz Aquim, boliviano, que sentiu um problema muscular e foi vetado momentos antes da partida. Castro, que foi um dos personagens da vitória contra o Timão, fala daqui a pouquinho da importância da vitória e também projeta o duelo contra o Novo Horizontino. E a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou que a sua principal seleção masculina fará um amistoso contra o Brasil no dia 12 de junho no estádio Camping World Stadium. O jogo será em Orlando, na Flórida, e esse jogo será antes da realização da Copa América 2024. Guilherme Pradella chegando agora com o destaque do futebol paulista. Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista em jogos adiados da quinta rodada. O Verdão enfrenta às 7h30 a Portuguesa no estádio do Canindé. O Tricolor joga contra a Inter de Limeira, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O duelo pode marcar a estreia de James Rodrigues em 2024. Este confronto também vale muito para o Corinthians. Último colocado do Grupo C com 10 pontos, o Timão torce por uma vitória do tricolor do Morumbi para não ser eliminado ainda na primeira fase. Em caso de empate, a chance de se classificar ainda permanece. No tênis, João Fonseca entrou em quadra em seu segundo torneio profissional da carreira. O brasileiro foi a sensação do Rio Open ao ganhar 2 partidas nas quadras lotadas do Rio de Janeiro. Perdeu de primeira no ATP 250 em Santiago, no Chile. Ele não conseguiu superar o argentino Thiago Tirante. Perdeu por 7-5, 7-6. Thiago Wild avançou às oitavas de final do torneio. E o Bugre, o destaque do Guarani, Antônio Lupi. Que tem decisão na sexta-feira contra o Botafogo no estádio Santa Cruz. O zagueiro Léo Santos teve o nome divulgado como um possível interesse do Barcelona de Guayaquil, que vai disputar a Libertadores. O jogador tem contrato com o Bugre até o final da temporada. Fora das 4 linhas, a recuperação judicial do Guarani foi aprovada. Daqui a pouco, o Fábio Araújo, que é presidente do Conselho Fiscal, fala da importância da aprovação da RJ e o passo importante que o Guarani dá para uma futura SAF. A Polícia Civil de Pernambuco tem avançado em sigilo nas investigações para identificar os responsáveis pelo atentado a bomba e pedras contra o ônibus do Fortaleza na madrugada do último dia 22, após o jogo contra o Sport na Arena Pernambuco. As testemunhas foram vidas na Delegacia de Polícia de Repressão e Intolerância Esportiva em Olinda.
Com as investigações sob sigilo, até mesmo a entrada no espaço é restrita. A gente segue aqui aguardando informações e atualizações envolvendo aquele atentado lamentável contra a delegação do time do Fortaleza. E o destaque agora é de Fábio Chaib aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Foi no sufoco, mas Bragantino conseguiu a classificação para a terceira fase da Libertadores ontem no Nabi Abichedi. Massa Bruta venceu o time colombiano do Águilas Douradas por 4-3 nos pênaltis. No tempo normal, novamente o empate por 0-0, como havia sido na semana passada na Colômbia. Agora o Bragantino espera o vencedor do duelo entre Botafogo e Aurora da Bolívia para conhecer seu adversário na terceira fase, etapa que antecede a fase de grupos. O duelo acontece nesta noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo na Bolívia, empate por 1-1. O Botafogo terá o interino Fábio Matias como técnico. Após a demissão de Thiago Nunes, o clube ainda não definiu um novo treinador. Muito obrigado, Fábio Chaib. Agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Parece que o mar vai ficando calmo aos poucos pelos lados do Guarani. Dentro de campo, eu creio que vai resolver esta situação de rebaixamento, né? Não vai ser rebaixado. E fora de campo, esta recuperação judicial, esta assembleia aprovada aí por boa parte dos credores, coloca o Guarani num rumo desta reorganização. Por isso que a gente sempre fala, né? Um rebaixamento agora seria um terror, né? Porque o Guarani está num processo de evolução, numa situação positiva, numa situação aí de retomada, né? E uma queda seria muito ruim para as pretensões do Guarani. Mas creio que isso não vai acontecer e melhor. O Guarani, aos pouquinhos, vai se recuperando, vai limpando o nome na praça. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você fica à vontade para participar também. Mande aí a sua mensagem, o seu recado. Participe do programa através do WhatsApp. 19 99186 9070. 99186-9070. Esse é o nosso WhatsApp. Também estamos no YouTube, @CBN Campinas no YouTube. Fique à vontade para interagir e nos assistir aqui com imagens ao vivo dos estúdios da CBN. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Muito bom dia, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Barão de Itapura tem trânsito intenso desde a Avenida Andrade Neves até a Avenida Brasil, pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Brasil tem lentidão sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a Avenida Imperatriz Leopoldina. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. Pela Avenida Orozimbo Maia, há excesso de veículos desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da direita, sentido centro. Pela pista da esquerda, são boas as condições. No sentido norte-sul, o motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito bastante carregado pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN 11h13. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E após a vitória contra o Blumenau por 3-1, a equipe do Vôlei Renata entrou no G8 da Superliga. E pela frente tem uma pedreira na próxima rodada. Na sexta-feira, às 9 horas da noite, encara o Cruzeiro no ginásio do Taquaral. Os ingressos para a partida já estão esgotados. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu mandar um abraço aqui para toda a rapaziada que participa pelo nosso WhatsApp. O Rodrigo Delboni, de Valinhos, está dizendo que tá dando destaque também ao vôlei, né? Que o Osasco se impôs no Maracanãzinho, quebrou uma sequência de vitórias do Flamengo. Foi um duelo de gigantes. Então, isso foi um jogão aqui, o Rodrigo Delboni. Valeu, Rodrigão. Sempre atento às notícias do vôlei também. Falando em Valinhos, Júlio, e uma notícia, né, que foi publicada agora há pouco, né, no GE Campinas, que Valinhos tem o primeiro time da história afiliado à Federação Paulista de Futebol, hein? O Falcão será o mascote do Valinhos e ele vai mandar os jogos no campo do Bom Retiro. É isso mesmo que você ouviu. Ontem teve aí a posse do Conselho Deliberativo e em breve aí a equipe de Valinhos, que já tem 4 categorias, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 do Campeonato Paulista. Então mais um time na nossa região e com certeza nós vamos aqui dar todas as informações do time de futebol de Valinhos, mais uma novidade na região. Parabéns à cidade de Valinhos, que agora tem um time profissional. É isso aí, boa. Mais um projeto. Não vai disputar a 5ª divisão, né? Porque já saiu a tabela, né? Por enquanto, as competições de base. Sabe quem né? surgiu no futebol de Valinhos? Carpini. Não, além do Carpini. Não, que jogou profissionalmente em clube do Vale. Atacante alemão, ex-Guarani. Não, fez muito sucesso. Magno Alves, sob o comando do técnico Giba. Não é possível. É verdade. Você tem certeza do que tá falando? Absoluta. Absoluta. Inclusive, nós O Magnata? Estamos com o Magno Alves na ponta da Tudo linha. bem. Mas é verdade, ele surgiu no futebol de Valinhos. Sensacional, essa aí eu não sabia não, Eu cara. não sabia, mas ele é da região? Ou, Não é. O Giba, sim, né? Falecido Giba, saudoso Giba, quanta saudade. O Giba comandava o time de Valinhos. Mas isso E o Magno Alves parou, né? Agora ele Parou. Ele parou. Acho que parou, né? Não, parou. A último time dele foi o Calcaia, em 2021. É verdade aqui, ó. Valinhos, 95. É verdade. Carlão tá certo. Carlão nunca erra, Júlio. Dificilmente o Carlão erra. Dificilmente. E quando ele erra, às vezes ele até tá certo, mas ele se engana. Já dizia o mestre professor Girafales. O Rogério de Sorocaba tá dizendo que leu uma notícia ontem que ele gostaria de saber se é falsa ou não, que daqui a 3 anos tem um projeto do andamento de derrubar o Brinco de Ouro para construir um novo empreendimento. Bom, não temos ainda nenhuma atualização, né? Tanto da Magno quanto do Guarani.
Por enquanto, Rogério, não há nenhuma informação concreta sobre isso, não. Tinha um negócio do terreno da Bandeirantes, Sim, né? exatamente. E aí não pode. Por enquanto, vamos aguardar, né? Coração pro Lucas Maciel mandando aqui pra cima, Pantera. O Emerson Dias, todos os dias mandando o seu bom dia. Valeu. Notícia fantástica sobre Valinhos. Bora, Valinhos. É o Rodrigo que escreve aqui também no nosso WhatsApp. Alguma informação sobre bicho para os jogadores da Inter? Não, acho que a Inter está interessada na classificação, assim como o São Paulo. O jogo interessa, por exemplo, ao Corinthians também, né? O Corinthians precisa vencer, o Corinthians precisa torcer por uma vitória do São Paulo, né, Fábio? Para continuar com chances de classificação no grupo, porque se a Inter vencer, matematicamente o Corinthians já não terá mais também chances de participar da próxima fase. Esse é um jogo atrasado da quinta rodada, né, Julião? Então a Inter vai cumprir essa partida. Acho que o ouvinte quis dizer um bicho para o São Paulo, seria isso? O São Paulo ganhar e manter as chances corintianas ainda. O Corinthians dando um bicho para o São Paulo ganhar. Mas acho bem improvável isso. A Inter podendo eliminar o Corinthians e também quase assegurar a vaga para a próxima fase aí. Um jogo às 9h30 da noite lá em Brasília, né? A gente pode dizer que o Corinthians... Não, bicho não. O Corinthians é São Paulo hoje desde pequenininho, né? O corintiano hoje vai colocar a camisa do tricolor paulista, faixas, bandeiras. Mas eu vou falar um negócio pra você, tá difícil a vida do Corinthians, porque além da Inter tem o Mirassol, né, cara? Mas o Corinthians se colocou nessa situação. Isso, não foi a Inter agora, que colocou... Né? Mas o São Paulo eliminou o São Paulo ajudou a eliminar o Corinthians, no caso, sei lá, de uma eventual vitória da Inter de Limeira. Não, quem colocou o Corinthians nessa situação foi o Corinthians. E ponto final, né? E com o Mano Menezes, trabalho ruim no começo da temporada, a transição política muito ruim também. E outro em Campeonato Paulista, um clube como o Corinthians, o investimento que tem num classificável, vergonha, né? Mas aí também é legal pra ver se a federação muda, né? Esse Nossa, regulamento. tem que mudar urgentemente. Porque já né? pensou, se São Paulo e Corinthians ficam fora da próxima fase... É um grande... Desculpa a impressão, ela pode ser até meio grosseira, mas vai ser um tapa na cara dos responsáveis pelo regulamento do Campeonato Paulista. Porque você dá a oportunidade deles ocuparem as cabeças de chave e não se classificarem. Aí a gente vai ter, consequentemente, duas quartas de final sem os times considerados por eles grandes, né? É isso. Aproveitando, vamos com Paradela. Atualizar informações do futebol paulista, envolvendo inclusive o jogo de hoje lá em Brasília. Palmeiras e São Paulo jogam nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista por partidas válidas pela quinta rodada. Elas foram adiadas por conta da participação de ambos na Supercopa do Brasil. O Verdão entra em campo primeiro, às 7h30 da noite, contra a Portuguesa no estádio do Canindé. Primeiro colocado do Grupo B com 21 pontos e já classificado para a próxima fase, o grande objetivo para o time de Abel Ferreira é vencer e assumir a ponta da classificação geral da competição. Hoje o Santos é o primeiro colocado com 22. No outro duelo da noite, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A mudança foi um pedido do clube do interior, que vendeu o mando de campo. O jogo pode marcar a estreia de Rames Rodrigues em 2024. Após ter pedido para deixar o clube, voltou atrás. Foi inscrito no Paulistão e está relacionado. Quem estará atento a este jogo será o Corinthians. Último colocado do Grupo C com 10 pontos, o Timão torce por uma vitória do tricolor para não ser eliminado na primeira fase. A Inter de Limeira é do grupo do Clube de Parque São Jorge. Caso vença o São Paulo, a Inter chegaria a 17, pontuação que o time do técnico Antônio Oliveira não conseguiria alcançar restando mais 2 rodadas. Em caso de empate, a chance de se classificar ainda permanece. O Timão volta a jogar somente no sábado contra o Santo André, às 4 da tarde na Neoquímica Arena. O Santos, já classificado, volta a jogar no domingo contra o Bragantino em Bragança, mas até lá precisará lidar com um novo problema. O alvinegro praiano foi notificado que receberá um novo transfer ban da FIFA. Agora, a questão é com o Krasnodar da Rússia, pela contratação do peruano Christian Cueva em 2020. O valor devido gira em torno de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais.
Na última segunda, o clube se livrou de outro transferban por dívida com o ex-técnico argentino Fabián Bustos. Esta punição impede o time de registrar novos jogadores contratados. De São Paulo, Guilherme Pradella. Boa, Guilherme Pradella. Vamos só abordar mais um pouquinho sobre esse jogo do São Paulo, né, Carlão, contra a Inter de Limeira, porque a gente está, claro, falando do São Paulo, envolvendo a situação do Corinthians também, mas para a Inter de Limeira, que faz um bom campeonato aí sob o comando do Júnior Rocha, importante, né? Hoje, jogar em Brasília tem essa preocupação com o gramado, mas a possibilidade de encaminhar uma classificação. Sem dúvida alguma. Primeiro que eu entendo com muitas dificuldades nessa situação da Inter de Limeira mandar o jogo em Brasília. Mas você não paga as contas da Inter. É verdade, concordo, não pago as contas da Inter. Agora, futebol é business? Mas futebol também é paixão. Eu imagino um torcedor da Inter de Limeira querendo acompanhar a Inter contra o São Paulo, a Inter com possibilidades concretas de classificação e não tem como se deslocar a Brasília. Estádio Mané Garrincha, claro, vai estar tomado por São Paulinos. A Inter com esta atitude, mesmo em boa situação e mesmo podendo ganhar lá do São Paulo, não é proibido a Inter ganhar, só que dá mostras de que parece que é mais importante o dinheiro do que propriamente a classificação. Mas, por ser um time da nossa região, por ser um time que a gente tem muito carinho, campeão paulista, que vem fazendo um campeonato paulista muito bom, sob a batuta do técnico Júnior Rocha, começou mal, mas depois continuou, conseguiu enfileirar aí bons resultados. A gente espera que a Inter possa fazer um jogo equilibrado contra o São Paulo, se vencer, ótimo, mas não sei, um puxão de orelha para esta atitude da diretoria limeirense, mas que o Leão tenha boa sorte hoje diante do Tricolor. E Portuguesa e Palmeiras, né, Fábio Scheibe, um jogo com vários elementos, né? O Palmeiras já podendo testar aí alguns jogadores, né? Já tá classificado, claro que tá de olho na campanha geral, enfrentando uma Portuguesa que ao mesmo tempo que briga contra o rebaixamento, briga pela classificação. É uma loucura esse grupo do Santos, né, Fabião? É uma loucura esse regulamento também, né? A Portuguesa, justamente, hoje encara o Palmeiras às 19h30 no Canindé, pensando em se livrar do rebaixamento, mas também pensando numa eventual classificação para a segunda fase. A Lusa tem 7 pontos nesse momento, está a 1 ponto de distância do Ituano, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e a Portuguesa que não terá o técnico Pintado hoje no banco de reservas. Ele foi expulso na última partida contra o Botafogo, mas a Portuguesa então tentando essa vitória por esses dois fatores, né? Se livrar do rebaixamento e ainda tentar uma vaga na próxima fase. Já o Palmeiras, pensando no clássico contra o São Paulo no domingo, o técnico Abel Ferreira deve promover a entrada de muitos reservas, né? Dar oportunidades para rodar o elenco para outros jogadores. Somente Rafael Veiga e o Everton e o Luan devem ser os titulares do Palmeiras, né? Que tem atuado frequentemente, a estarem na partida no Canindé nesta noite. O Palmeiras vai contar com vários garotos, como Garcia, Naves, Vanderlan, Fabinho, todas a molecada da base devem estar jogando nesta noite, viu, Julião? Perfeito, Fábio. Então, 2 jogos aí para zerar os atrasos do Campeonato Paulista. O torcedor bugrino também de olho no jogo do Palmeiras, né? Sim. Por conta da Portuguesa. Então é bom ficar de olho aí mesmo. Rapidinho aqui, mais participações. O Corinthians está sendo eliminado para ele mesmo. Paulo César escreve. Concordo com você, Paulo. Em gênero, número e grau. Que sintonia. Que sintonia, hein? Júlio e Paulo. Amigos, bom dia. Acompanho vários programas Ixi, acho que vem pedrada, hein? Pedrada, bora lá. Acompanho vários programas esportivos durante o dia e vejo muita desinformação sobre as vagas para a Copa do Brasil através do Paulistão. É uma coisa simples. 4 semifinalistas mais o melhor entre os 4 eliminados. Ah, não. Bom, é isso, Renatão. Você gabaritou. Sim. Os 4 semifinalistas estão garantidos. E o melhor time com a pontuação entre os eliminados também vai para a Copa do Brasil. São 5 vagas via Paulistão. Só que aí tem aí o Campeonato Brasileiro. Aí é a lista de espera. É outro capítulo, né? Aí tem um outro capítulo. Aí a lista de espera. Por exemplo, o Santos, semifinalista, foi campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga e vai para o próximo da fila. Palmeiras foi via Libertadores, Copa do Brasil, via Brasileirão, próximo da fila, o 7º, e aí vai. O Renato, ele faz aquilo que o regulamento mostra. E ok. Agora, tem as exceções. E aí a gente tem que aguardar. Aliás, falando em aguardar, esse rapaz que está do meu lado, o Carlão de Freitas, crítico, não tinha uma transmissão, que ele não criticava o desempenho de Paulo Baia. Lembra? Ex-Ponte?
Bom Primavera desempenho. de Indaiatuba, tá no Goiás. 11 jogos e 9 gols. O Paulo Baia. O Paulo Baia. Ele marcou gol nos últimos 5 Você jogos. tem os adversários aí? não? Eu vou ficar devendo. pra você. E no jogo que era pra marcar, ele chutou lá na Princesa do Oeste, lá Grande fora. Paulo Baia, um abraço a toda a família Baia aqui, que é da região. Né? Não, mas agora sim, agora de verdade. Na Ponte não foi bem, né? Na Ponte não foi bem. É claro que a Macaca passava por um momento complicado. Né? O cara chega recente, né? Do Primavera, uma outra dinâmica, uma outra dimensão. Ajudou a Ponte em alguns jogos, principalmente aquele de Itu, em que ele faz o gol da vitória, em outras partidas também. Mas ele termina a Série B ruim, né? Termina a Série B no banco de reservas, mas está tendo aí uma boa passagem, um bom princípio, né, de trajetória com a camisa do Goiás. Hoje na Ponte Preta, sei, caberia ali num banco de reservas. Entre os titulares, não. Eu tenho aqui os adversários. Vai, no pique. Vamos lá. Ele fez... Vamos lá. Ele Vai, fez Lupe. um gol contra o Craque de Catalão. Ele Ok, fez um tá. outro gol contra o Morrinhos, fora de casa, hein? Tá. 2 contra a Jataiense, 2 contra o Goianésia, Perfeito. 1 contra o Iporá e 2 contra o Goiatuba. A informação agora ela está completa. Paulo, Chácara da Barra, Carlão, o melhor jogador profissional do Valinhos foi o Écio Capovilla, que jogou Écio muitos anos Capovilla. no Vasco da Grande Gama. Vascão, grande Paulão da Chácara da Barra. Barbosa, Paulinho, Bellini, Écio, Orlando, Coronel, Sabará, Almir, Vavá, Valdemar e Pinga. Esse era o time do Valinhos, será? Sensacional, hein, Paulo? Que memória. Parabéns, parabéns. Paulo, que era um crítico nosso, né? Ele é muito bom. Grande, muito bom. grande Júlio, estamos aqui na audiência. Construtivo. Ontem lá, hoje aqui na CBN. Grande abraço, Deus te abençoe cada vez mais, Edmilson Santos. Onde você estava ontem? Você estava de folga, hein? Você está fazendo programa alternativo, Júlio? Que isso, Você está Lucas? fazendo em Respeita, outra cara. emissora? Bom dia, amigos da CBN. Vou passar pra direção, hein? Se tiver empresário lá em Valinhos, daqui a pouco será mais um time a estar à frente dos nossos de Campinas. Ih, rapaz, olha o horário aí. Me perdoa, viu, Valmir? Valmirzinho tá leve, Não, tá leve. Eu tá me tranquilo. empolgo aqui com os ouvintes, né, Valmir? Ih, Mais tem um? Dá tempo de mais um? minutinho, Ah, então você vai. manda, velho. O Geraldo de Hortolândia. Bom dia, o país está com um número altíssimo de contaminados por dengue. O São Paulo e a Inter resolvem transferir um jogo para Brasília, onde tem um número grande de contaminados. Brincadeira. Manda aqui o Geraldo. 11h31. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024.
O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial a medida provisória que revoga a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Com o recuo do Planalto, o tema voltará ao Congresso em novo formato. Um projeto de lei vai tramitar em regime de urgência constitucional. A medida provisória tinha sido enviada ao Congresso Nacional no fim de 2023 e gerado críticas de parlamentares e representantes de empresas e de sindicatos. As 2 próximas semanas serão de explosão de casos de dengue em Belo Horizonte. A previsão é da Secretaria Municipal de Saúde. A redução dos registros deve acontecer apenas a partir de maio. Diante desse cenário, o município pretende abrir, até sexta-feira, um hospital temporário para atender pacientes com sintomas da doença. A porta-voz do opositor russo, Alexei Navalny, afirmou por meio de redes sociais que o ativista foi torturado durante 3 dias a pedido do presidente Vladimir Putin. O opositor morreu aos 47 anos no presídio do Ártico no último dia 16. A certidão de óbito menciona causas naturais. Aliados, no entanto, dizem que Navalny foi assassinado pelo governo russo. Os apoiadores também afirmam que Moscou demorou a entregar o corpo aos familiares para esconder vestígios do crime. O Kremlin nega as acusações. O Congresso dos Estados Unidos tem 3 dias para evitar uma paralisação parcial do governo. O financiamento das agências federais está comprometido por causa das divergências entre os partidos democrata e republicano. Líderes das 2 legendas se reuniram com o presidente Joe Biden e prometeram uma solução para o impasse. Nenhum acordo, no entanto, foi apresentado até o momento. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Mandar um abraço aqui para Israel Moreira. Tá mandando Grande aqui, ó. Israel. Grande Israel. Aliás, Israel, quando eu destaquei na transmissão lá do Guarani a minha solidariedade aos repórteres que tomaram um grande banho, Israel foi o que saiu mais molhado. Torcedor da Vai, bicho. Fanático. Ô, Júlio. Pô, deixa eu ler a mensagem dele aqui, calma aí, ó. O Valinho já teve uma equipe profissional que disputou o Paulista da Segundona na década de 50, o Clube Atlético Valinhense. Sim. O estádio era onde hoje está localizado a rodoviária da cidade. Quanta memória vocês têm, impressionante. Ficou assim. Valinhos não é o calabouço do futebol, já tivemos. Calabouço é bom. Eu gosto desse termo, calabouço. Equipes que disputaram aí competições profissionais, agora mais um. Quando um time joga longe, como é que é a frase? Calabouço do inferno. Nas gavetas, né? Nas gavetas. Calabouço do meu ser. Vai, Fábio Chave, pois não. Ele sempre dá. Não, eu queria ver se você estava sabendo de uma notícia, de uma informação, um tiroteio que está tendo, né? Um tiroteio de falas de ex-jogadores e figuras corintianas também. Você viu o Fábio Santos, que criticou bastante o Vitor Pereira aí no podcast, chamou ele de mau gestor, né? Não sabia gerir o elenco do corintiano. O Fábio Santos, que se aposentou recentemente, né? O Vitor Pereira voltou para Portugal, está sem clube atualmente, disse que o Vitor Pereira falava uma coisa para os jogadores, outra para a imprensa. O grupo não atendia muito bem ele. E também sobrou para o Sampaoli, né? Chamou o Sampaoli de covarde, falou que o Fábio Santos chamou o Sampaoli de covarde, falou que no tempo de Atlético Mineiro ficou 4 meses dando bom dia para ele, o Sampaoli nem olhava na cara, falou que é um cara insuportável. E as declarações estão dando o que falar aí nas redes sociais e na imprensa, né? Você gosta de uma treta também, Fábio Scheib? Impressionante, hein? Tá dando o que falar, né? A rede social, a gente fica antenado a tudo que está acontecendo. É isso. Fábio Santos, um dos grandes ídolos do Corinthians. Pinga, atacante raiz, jogaria no time da CBN. Manda aqui o Edu do Táxi. Olha, acho que jogaria, viu?
Pinga? É. Teve um Pinga, zagueiro, que foi medalha de prata na seleção brasileira 84, jogou no Corinthians, Eu lembro de um Internacional, Pingo. Rio Branco de Americana. Não, Pinga. Pingo era É, o lateral. Pingo é O o Pingo jogou Pingo. na Ponte, não jogou? Não Teve, um Pingo jogou na Ponte. Teve o Pingo que jogou no Corinthians, jogou no Botafogo do Rio, no Grêmio. O que eu tô falando é Pinga. Pinga. Foi bom, hein? Jogou no Corinthians do Mário Sérgio, em 93, não foi, Carlão? O Pinga, né? Pinga. Isso, grande Fábio Chaves, olha aí. Memória corintiana, hein, Fabião? O professor João tá dizendo aqui sabe tudo. que ele já jogou no estádio do Valiense, hein? Ele tá lembrando aqui que o César, goleiro do Palmeiras, também jogou. Ah lá, que legal. Grande João, o patriarca. Ah, o que começou tudo? O culpado. Grande João. O culpado. Aliás, o Arthur tá hoje- pedindo cartão de crédito. Nossa senhora. Virou atração no campo essa coisa do cartão, culpa de Antônio Lupe. Cara, o Arthur, Brincadeira, é. o Arthur é imparável. O japonês é o que incentiva Pô, também. Você sabe que o Arthur virou pra mim, ele tava lá na pelada da empresa lá, ele virou assim, ô Henri! Aí eu falei, pô, deu moral, Ele continuou falando, mas quem Não. que era o Rio? Depois eu lembrei, o Júlio tava com a camisa. Aí, pô, virei assim, pô, Arthur, pô, já fiquei grandão, né? Já tava preparando o bolso, pagar uma coca pra ele, alguma coisa assim. Ah, seu careca! Ele tava falando. Eu falei, pô, você tá folgado, hein, Arthurzinho? Ele é folgado, ele é. Grande, ele é nossa, mesmo. que figura, É, cara. figura. Esse filho do Carlão é um figuraço. Deixa ele. Ixi, se não jogar bola, É. aí esquece. Fica bravo. Fica bicudo, Ficou Carlão. bravo, ficou mesmo. Vamos lá, Antônio Augusto Lupe. Falar dos times de Campinas. A Ponte Preta estará em campo no domingo com a possibilidade de classificação antecipada às quartas de final do Paulista, hein, Lupe? Essa possibilidade ela é real, né, Júlio? Porque a Ponte ela está na segunda colocação do grupo B e a Ponte chegou aos 16 pontos. Porém, muito próximo da Ponte está o Água Santa, terceiro colocado com 14 pontos. Só que se a Ponte Preta vencer a equipe do Novo Horizontino às 5 horas da tarde e o Água Santa não vencer o clássico contra o São Bernardo, que acontece um pouquinho mais cedo, às 4 horas, aí a Ponte garante vaga e para enfrentar o Palmeiras. Aí o grupo B já fica resolvido com uma rodada de antecedência. Lembrando que restam 2 jogos, a Ponte tem pela frente o Novo Horizontino no próximo domingo e no outro domingo enfrenta o Santo André lá no ABC Paulista. É claro que esse era o objetivo secundário da Ponte. Isso Sim. foi alertado pelo João Brigatti. João Brigatti relatou: o nosso primeiro objetivo era a permanência. Depois que atingimos esse objetivo, agora a gente pode sonhar alto, buscar algo maior dentro da competição. E o que seria esse algo maior? A vaga às quartas de final. E aí é um duelo único contra o Palmeiras, e seja o que Deus quiser. Quem fez uma boa partida contra o Corinthians foi o Castro. O Castro que apareceu meio que do nada na reta final da Série B do ano passado, jogou como volante, jogou como zagueiro, tem entrado em alguns jogos no meio-campo, mas também tem feito papéis importantes no sistema defensivo. E ele conversou com a assessoria de imprensa da Ponte Preta e falou sobre o momento e a vitória importante da Macaca no último final de semana contra o Timão. Primeiramente, eu fico muito feliz, né? Porque venho trabalhando forte a temporada toda, venho me empenhando nos jogos, nos treinos. E isso daí é fruto de muito trabalho, porque se não fosse, junto com meus companheiros de equipe aí, como o professor fala, né, que nossa marcação começa lá na frente, isso daí dá bastante segurança ali para a bola chegar mais mascada ali para a gente conseguir fazer os desarmes ali com segurança. Sim, independente de quem vem jogando ou não, sempre está tendo uma mudança ali na zaga ali, mas a gente está sabendo suportar ali, sempre com a ajuda do nosso goleiro também, como eu falei que a marcação começa lá da frente, mas o nosso goleiro também está sendo muito importante também nessa nossa trajetória aí, sem tomar gols, tomando poucos gols no campeonato, e o grupo todo tá de parabéns nessa avaliação sobre a marcação. Sim, eu tava no time lá do Pará, né, no Águia de Marabá, aí vim se destacando lá, aí apresentei na Ponte aqui no meio do ano do ano passado, aí no final do ano tive uma oportunidade, foi os últimos 6 jogos, aí consegui dar a sequência, graças a Deus consegui ajudar o time a sair da zona de rebaixamento, aí conseguimos continuar na Série B, no caso para esse ano, e dei sequência para o Paulista, né? E no Paulista eu vim com objetivo, vim focado, continuei treinando nas férias, porque eu sabia que ia ser muito importante para mim, para minha carreira,
E cada jogo, cada treinamento, eu tô me dedicando cada vez mais, estudando a vida, porque eu sei que cada jogo eu tenho uma oportunidade de mudar a minha vida e a vida da minha família. Bom, esse é o Castro, né, que realmente teve uma mudança de vida. Ele veio do Águia de Marabá, participou do Sub-23 da Ponte, né, aquele time ruim que a Ponte montou para disputar a Copa Paulista, só que teve uma lesão, ficou até um tempo parado quando foi acionado para ir para o profissional e hoje faz parte aí do elenco comandado pelo técnico João Brigatti, que conta ainda com tempo para saber se o Akin vai estar à disposição, o Novaes vai estar à disposição e o Dodô. O Dodô é um caso que eu acredito que se tiver à disposição e se a Ponte conseguir a classificação só para a próxima fase, porque até como modelo no lançamento de uniforme da Ponte, Dodô mancava na passarela. Ô Carlão, falando sobre o Castro, né? Muito legal essa volta por cima do Castro, um jogador que tava ali, de repente, até encostado ali no time Sub-23, porque passou por várias lesões, teve uma pancada na cabeça contra o Bragantino que ele desmaiou. Enfim, a passagem dele pelo time Sub-23 foi discreta. De repente foi lá, ajudou, a gente já falou muito sobre isso ano passado na Série B. E agora é um pilar defensivo da Ponte, né? O Castro foi uma daquelas coisas estranhas que acontecem na Ponte Preta de vez em quando, né? Ano passado ele surge do nada, já surge praticamente, já fica no banco e entra, né? Se eu não estiver enganado, contra o Ituano que ele entrou. Talvez uma coisa boa que o Sub-23 apresentou, né? Porque, meu Deus do céu, que vergonha foi isso aí na vida da Ponte Preta. Mas já passou, espero que tenha passado e a gente tem que valorizar sim o Castro pelo que ele tem feito, pelo que ele fez ano passado, principalmente quando o Brigatti o utilizou como zagueiro, segurou o Rojão lá com o Fábio Sanches nas rodadas finais, nas rodadas que sacramentaram a permanência da Ponte. E esse ano no trio de zagueiros também, né? Tem dado certo, junto com o Nilson Júnior, junto com o Akin, Mateusão também faz parte. E o Castro entrou com personalidade, quase faz um gol lá no Canindé contra a Portuguesa, mas não fez, mas é um jogador importante, garoto, né? Tem potencial até de se tornar um ativo, né? De repente da Ponte Preta, não sei como que é a divisão aí dos direitos do Castro, mas foi algo positivo. Se tem algo positivo, é difícil, hein? Neste Sub-23 da Ponte, a gente pode apontar o Castro como um jogador que foi importante na reta final da Série B ano passado e está sendo importante neste início de trajetória da Macaca em 2024. É isso, Castro, um nome importante aí para o sistema defensivo da Ponte. Legal que esteja se firmando também. E agora, Carlão, legal, a vitória do Corinthians dá muita confiança, dá moral, mas o duelo contra o Novo Horizontino será delicadíssimo. Muito delicado, até porque a Ponte tem muitas dificuldades, né? Quando joga em casa, quando precisa propor o jogo, e do outro lado uma equipe forte, que mesmo fora de casa também se impõe, um trabalho muito consistente do técnico Eduardo Batista. Mesmo a Ponte nesta batida positiva, eu acho o Novo Horizontino mais ajustado, pode ser até o considerado favorito a vencer, mas é uma Ponte diferente desta vez no estádio Moisés Lucarelli. Por que eu digo isso? Porque uma vitória, de repente, pode dar a classificação à Macaca. Quem esperava, né? A Ponte em 2024 brigando para se classificar e, de repente, se classificando com uma rodada de antecedência. O Água Santa vai estar jogando ali com o São Bernardo, horário quase que simultâneo, então a Ponte tem esta possibilidade. Mas jogo duro, jogo duríssimo, a Ponte com mais esse desafio no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte precisa de uma vitória, tudo bem, contra o São Paulo ela venceu, mas ela precisa de uma vitória assim, sabe, contundente, com um carimbo da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, coisa que ela está encontrando muitas dificuldades, assim contra o Mirassol, foi assim contra o São Bernardo, contra o Ituano, e a gente espera, Júlio e amigos, que seja diferente contra o Novo Horizontino, que ela possa vencer e convencer. Muito bom, daqui a pouco a gente fala do Guarani aqui no CBN Esportes, agora 11 horas e 46 minutos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Para o seu negócio. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro aqui na CBN vai falar sobre a produção de café na sombra, um tipo de cultivo que prioriza qualidade e menos quantidade. E qual será o resultado na xícara, hein? No quadro Profissões, a Bia Buozzi vai mostrar os profissionais que estão desenvolvendo novas moléculas para defender as lavouras de ataque de pragas. É sábado, 9h30, aqui na CBN. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Sports. Posso mandar um abraço? Para falar do Guarani, Antônio Augusto. Um abraço pro nosso amigo Washington. Tá na Grande audiência, hein? Chitão. Tá na audiência. Parceiro. Tá lá. Coração Valente? Não é o Coração Valente. Mas faz gol como o Coração Valente. É. Coração Valente. Caneludo, mas faz gol, né? É amigo Matador. nosso. É amigo da área. Bom, Júlio, vamos falar do Guarani. Primeiro vamos falar dos assuntos fora das quatro linhas, porque ontem o Guarani deu um passo importante para tentar organizar aí as dívidas trabalhistas, cíveis, que o clube acumulou aí nos últimos anos, né? A assembleia realizada com os credores ontem, terça-feira, aprovou o plano de recuperação judicial que foi apresentado pelo Guarani para pagar aproximadamente um valor de 61 milhões entre dívidas cíveis e também trabalhistas. E isso é um passo muito importante, até porque hoje qual que é o principal modelo de negócio do futebol? São as SAFs, que vem ocupando um lugar aí do Cruzeiro. A gente vê o América, ontem o Atlético de Minas Gerais, que passou de fase da Copa do Brasil, também é um clube SAF. E quem explica o melhor esse passo a passo do que aconteceu e os próximos capítulos dessa situação envolvendo as dívidas do Bugre é o Fábio Araújo, que é presidente do Conselho Fiscal e ele que acompanha de perto todos esses detalhes envolvendo principalmente a recuperação judicial. O processo da recuperação judicial ele foi necessário, né, para encerrarem as penhoras de contas e bens do clube. Tinham dívidas aí de quase 30 anos que não haviam sido pagas, né? Era até uma vergonha, né, para o clube estar devendo há tantos anos para tanta gente. Estava só conseguindo pagar a parte trabalhista e a parte civil estava toda em aberto e era um valor astronômico que crescia nos juros judiciais, crescia mais um absurdo por mês, né? Então, a recuperação foi boa para estancar esse valor, acabou diminuindo o valor da dívida de torno de 60 milhões para 30 dessa parte. Então, a dívida trabalhista mais a civil estava batendo 60 milhões, e agora com a recuperação judicial ela cai para 30 e também foi estipulado um prazo de pagamento, né, para até 12 anos nesse período. Isso, primeiro que ele mostra exatamente qual é a dívida do clube, né, judicialmente. Então, hoje qualquer pessoa sabe, a dívida do Guarani é essa, né? Foi tratada pelo administrador judicial, pelo juízo,
Então, o valor é exatamente esse e, ao mesmo tempo, também mostra as condições de pagamento. Uma correção menor do que a judicial a partir de agora, vai ser corrigido pelo IPCA e num teto de 6% ao ano, e ficou uma dívida alongada e estruturada. Então, até assim, pensando em SAF ou para os próximos administradores do clube, já está bem desenhado qual é o futuro desses pagamentos. Ô Fábio, é claro que isso é uma vitória, né? Até dá um alívio para o clube, mas também tem a questão da responsabilidade de honrar com esse pagamento mensal que foi estipulado, né? Se tiver algo que não for combinado, isso o clube também sofre alguma punição se essa parcela não for quitada mês a mês, depois de tanta luta e tanta batalha? Sim, sim. Na verdade, assim, né? Ao longo dos anos a gente já sofreu com muitas outras coisas, né? Porque a recuperação judicial, se você não pagar, vai à falência. Existe uma discussão que associações não vão à falência, mas isso, assim, ele pouco importa, porque a gente já acabou perdendo parte do patrimônio, né? Por conta de dívidas. Então, boa parte do patrimônio acabou sendo feita uma venda judicial, e que ainda está, né, em trâmite, e as garantias que foram colocadas de cotas de TV já são garantias que são dadas nas próprias dívidas, já são um alvo de penhoras constantemente. Então, assim, deixando de pagar, estando na recuperação ou não, a gente sofria as consequências, os problemas que foram se arrastando ao longo dos anos, e assim, ficou um valor que está dentro do fluxo financeiro estipulado aí dos próximos anos, e cabe também às gestões cumprirem, né, estarem sempre dentro desse valor estipulado, porque antes a gente já tinha 20% das receitas penhoradas, né? Praticamente a gente está mudando o 20% para dentro dessa conta. Entendi. Ô Fábio, só para a gente encerrar, é claro que esse é um assunto à parte, né? Mas hoje, até pelo estudo que você faz a fundo, né, de toda a situação envolvendo as questões fiscais do Guarani, o passo SAF, ele está muito longe ou ele está muito perto? A recuperação era um dos passos, né? Porque a dívida aberta, assim, do Guarani, ela era em torno de 60 milhões dessa parte trabalhista e civil, 193 tributário. E com a recuperação judicial, a gente também precisou fazer o pedido de parcelamento tributário. O parcelamento tributário está dando em torno de 75% de desconto em cima desse valor, e também tem uma parte desse valor que ainda está sendo discutido judicialmente. Então, hoje, o pedido que foi feito em janeiro diminuiria a dívida tributária do Guarani de cerca de 155 para 55 milhões. Que já reduziria mais 100 milhões da dívida que consta lá no balanço. Com todos esses valores, aí sim o clube pode começar a negociar, porque até então a gente estava numa posição ruim, nossa dívida estava maior do que o nosso patrimônio. Então, agora talvez já fique um valor diferente que seja mais vantajoso para o clube, alguma coisa nesse sentido. Bom, esse então o Fábio Araújo explicando um pouquinho dessa situação aí que aconteceu fora das quatro linhas. Dentro de campo tem decisão. Guarani precisa vencer o Botafogo sexta-feira, às 6h30 da noite no estádio Santa Cruz, e dependendo do que acontecer nos outros jogos, garantir, quem sabe, a permanência na elite do futebol paulista. Léo Santos tem uma sondagem do Barcelona de Guayaquil, que vai disputar a Libertadores. Porém, ainda nada certo. Inclusive ontem eu estava acompanhando, entendia bem pouco, um bate-papo, porque eles colocaram na tela a Wikipédia da carreira do Léo Santos, né? E aí eles foram comentando. Aí um falou, mas tem poucos jogos. E aí o outro falou assim, mas esse não é um nome que está no topo da lista para contratar, porque teve um jogador que machucou, lá não me lembro o nome agora. Franklin Guerra. É esse mesmo. Então, assim, eles estão no mercado em busca de jogadores e o Léo Santos é o nome que está na lista. Bom, só sobre a recuperação judicial, né, Carlão? A gente vai continuar acompanhando, né? Sim. Acho que é um caminho, sim, para o Guarani se reorganizar, se reestruturar. Muito se fala dos atuais gestores do Guarani sobre SAF.
Entendo que, continuando nesse passo aí de organização, acho que vai ser plausível sim esse caminho de SAF no Guarani. Sem dúvida, é um momento de reorganização. Até no ano passado nós falávamos, né? O Guarani Futebol Clube, neste momento de crescimento, neste momento positivo, tem hora que a torcida precisa. É duro o torcedor entender, mas às vezes quando a equipe não faz um grande investimento, é porque a dívida está alta e a dívida precisa ser controlada. E através desta recuperação judicial, aliás, o Fabinho faz um trabalho sensacional no Guarani, tem muito a ver com esta recuperação do Guarani. E agora, passando para dentro de campo, por isso que a gente fala, um rebaixamento, um eventual rebaixamento do Guarani em meio a este processo de reorganização seria terrível, né? Disputar uma Série A2, a gente sabe da força do Guarani numa Série A2, eu acho que nadaria de braçada, mas não pode cair. O Guarani tem que permanecer na Série A1, brigar aí de uma maneira competitiva na Série B, para este momento fora de campo continuar e, claro, dentro dele, o Guarani conquistar os objetivos. Júlio, só antes da gente prosseguir, no momento de luto aí pro torcedor do Guarani, faleceu o Oswaldo Cunha, lateral direito, faleceu em Pedreira, ele que fez parte daquele fantástico Bugre de 5-1, o Bugre de 64, quando goleou o Santos por 5-1, e o Oswaldo Cunha fez parte daquele ataque, era lateral direito, mas o Guarani com Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Morolo e Carlinhos atropelou o Santos, e Oswaldo Cunha teve aí o passamento na cidade de Pedreira, 80 anos. Boa, canal bem lembrado, né? Nossas condolências da família, seu Oswaldo. Passou por Corinthians e São Paulo. É verdade. Rapidinho aqui, só para registrar, né, as últimas mensagens. O Marcelo Peixoto tá falando que o Jorge Mendonça treinou o Valinhos quando o César era goleiro. Olha só. Tá vendo aos poucos quantas histórias de Valinhos? Uma coisa vai puxando a outra, né? Muito legal, muito legal. Quem souber, mande mais, mande mais. Ah, o Edmilson explicou. Te ouvia lá na outra emissora e agora te ouço na CBN. Edmilson. Sim. Grande Edmilson. Ele acompanha o seu passo a passo profissional. Isso é muito importante. Obrigado, Edmilson, por acompanhar a gente. É gente que ouve a gente. Se a Portuguesa aprontar hoje contra o Palmeiras, será por displicência, já que o time está classificado? Olha, eu acho que mesmo se o Palmeiras jogar com time alternativo, né, Fábio? O favoritismo é do Palmeiras, né? O Palmeiras que busca ainda esse primeiro lugar da classificação geral, né? Tem a vantagem de jogar em casa todas as partidas até a final do campeonato. O Palmeiras vai entrar firme, sim, mesmo porque os jogadores que entram também querem mostrar serviço, né? Inclusive até o Lázaro reforço do Palmeiras pode até jogar nessa partida no Canindé. É isso. Bom, gente, 4 horas tem arena, hein? Amanhã. Hoje é de Paulínia, né, Antônio? Hoje é aniversário de Paulínia, né? Paulínia nos abraça. Paulínia nos abraça. Hoje a gente tá lá, hein? Deles, hein? Aliás, quem quiser acompanhar, estaremos lá em Paulínia hoje, hein? Tirar foto com o Antônio Lucas. Não, tirar foto com o Carlão de Freitas. Quem sou eu? São 4 horas arena, amanhã às 11 estaremos de volta aqui com o CBN Esportes. Ótima quarta-feira a todos. Valeu! CBN Esportes Campinas.